meus irmãos, olá, minhas irmãs, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Quero vir aqui trazer uma reflexão que eu estava fazendo na liturgia das horas, no momento das laudes, e que me chamou bastante atenção e que eu queria compartilhar com vocês. Porque Deus, ele aqui hoje, ele vai dizer como a gente pode ser um verdadeiro seguidor dele. Às vezes a gente se pega pensando, né? Como é que eu faço para ser agradável a Deus? Como é que eu faço para ser bom aos olhos de Deus? Pois é, na meditação, na liturgia breve da liturgia das horas de hoje, na oração das laudes, ele vai justamente nos falar isso. Ele vai nos mostrar como é que a gente pode fazer para ser um bom seguidor. Ou seja, ele vai nos dar dicas de como ser um bom e fiel seguidor do Senhor. E essa meditação, se você quiser acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia aí. Enquanto você vai pegando, você vai dando like no nosso vídeo, vai curtindo, se inscreve no nosso canal para você estar sempre por dentro toda vez que lançar um vídeo ao vivo. Não esquece de ativar o sininho para que você saiba a hora em que eu estou postando o vídeo. Eu vou colocar aqui do seu lado a meditação de hoje, que está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 29 ao 32. Vou repetir. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 29 ao 32. Mas vamos invocar o Espírito de Deus para que ele venha em nosso auxílio, nos abra o coração e a mente para que a gente possa entender essas dicas que ele vai dar hoje para que possamos ser um fiel seguidor do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler então, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 29 ao 32. Olha o que o Senhor diz aqui. Atentem-se, meus irmãos, para a dica que ele vai dar hoje, que é fácil de se entender. Vamos lá. Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios, mas sim algumas palavras boas, capazes de edificar oportunamente e de trazer graça aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Com toda a espécie de maldade, sede bom um para com os outros, sede compassivo, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Eu acho que não está tão difícil a gente entender as dicas que Deus nos dá para ser fiel seguidores, para ser dignos do seu reino. Eu acho que esses versículos aqui resumem tudo. Tudo. Eu acho que depois da gente ler e entender isso daí, eu acho que não precisa de mais nenhuma dica para que possamos estar nas graças de Deus. Ele vai começando aqui dizendo que nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios, nenhuma palavra maldosa, nenhuma palavra de baixo calão deve sair dos vossos lábios. Mas ao contrário, deve sair palavras que edifiquem a pessoa, palavras de amor, palavras de encorajamento, palavras de Deus deve sair
da sua boca. E ele torna a dizer de novo: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. O ser humano é muito maldoso, meus irmãos. O ser humano em seu coração busca maldade, busca fazer o mal. Eu acho que uma das maldades que a gente mais vê por aí é aquela famosa lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Se fez comigo, eu vou fazer também. A famosa vingança. Então, toda espécie de maldade, de irritação, de ira. Quantas vezes a gente se irrita facilmente? Quantas vezes a gente tem amargura em nosso coração por alguma coisa que aconteceu? Então tudo isso deve desaparecer do nosso coração, deve fazer com que se torne coisas boas, torne-se coisas edificantes. E olha só, no final, Deus ele vai dar assim um toque de classe. Um toque de classe. Ele vai resumir tudo isso que ele falou. Presta atenção que eu vou ler com calma. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Amados, você já foi bom no dia de hoje? Você já foi bom nesta semana que passou? Você já perdoou aquela pessoa que te ofendeu? Você já foi uma pessoa compassiva, teve compaixão do seu próximo? Amados, nós como filhos de Deus somos chamados a fazer o bem, independente de quem seja, independente de quem esteja à nossa frente. Pode ser o nosso inimigo, pode ser aquela pessoa que não fala com a gente, mas a gente precisa fazer o bem. Nós precisamos perdoar até aquele que nos ofendeu, porque Jesus, quando veio a este mundo, ele pregou o amor, ele pregou o perdão, ele não pregou a guerra, ele não pregou o olho por olho, dente por dente. Ele deixou bem claro para os seus discípulos: fazei o bem, perdoai-vos mutuamente. Ele veio trazer o amor. Então, se eu me digo seguidor do Cristo, se eu me digo um cristão, eu preciso perdoar. Eu preciso ser bom para com meus irmãos, independente de quem ele seja. Então, fica com essas dicas para o dia de hoje. Transforme elas em realidade. Produza frutos por meio dessas dicas, para que o Senhor se digne derramar sobre nós a sua bênção. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame sobre nós a sua graça inesgotável, que faça com que possamos fazer o bem, perdoar de coração o nosso irmão, que possamos sempre estar dispostos a nos livrar de toda espécie de ira, de rancor, de mágoa, para que possamos ser revestidos da Tua luz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Minha Santa Virgem Mãe, ensina-nos a obedecer às palavras do Teu Filho. Ensina-nos, Mãe, a pôr em prática todos os ensinamentos do Teu Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda no dia de hoje a sua graça inesgotável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos nós e até a próxima oração.